O que significa quando todos os pássaros do seu quintal ficam completamente em silêncio de uma só vez? Você estava lá fora. Tudo estava normal. Pássaros cantando, comedouro movimentado, os sons habituais do seu quintal preenchendo o ar. E então, nada. Tudo parou de uma vez, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Nenhum aviso, nenhum silêncio gradual, apenas um silêncio repentino e completo. E você sentiu isso antes de entender. Algo no seu íntimo lhe disse que aquele silêncio não era normal, que significava alguma coisa. Você estava certo. O que você está prestes a aprender mudará a maneira como você olha para cada pássaro que visita o seu quintal. Esse silêncio tem um nome, tem uma causa. E uma vez que você entenda o que realmente está acontecendo naqueles momentos, você nunca mais ouvirá o seu quintal ficar em silêncio sem saber exatamente o que os pássaros estão lhe dizendo. Hoje, vamos detalhar 7 motivos pelos quais todos os pássaros do seu quintal ficam completamente em silêncio de uma só vez. O que cada um significa, o que os desencadeia e o que você deve fazer quando isso acontecer. Alguns deles vão surpreendê-lo. Um deles vai deixá-lo paralisado. Fique comigo até o fim, porque o último é o silêncio que a maioria das pessoas nunca esquece. Não é um som, é a ausência dele, e é um dos sistemas de alarme mais sofisticados do mundo natural. Os pássaros não ficam em silêncio por confusão, eles ficam em silêncio por precisão. Um pássaro cantando é um pássaro localizado. Quando um falcão, uma coruja ou um gato à espreita entra na área, todos os pássaros ao alcance entendem imediatamente que fazer qualquer som é o equivalente a levantar a mão e dizer: "Estou aqui." Então, eles param. Todos eles, simultaneamente. O gatilho se espalha mais rápido do que você consegue acompanhar. Uma pesquisa da Universidade de Montana descobriu que as respostas de alarme em bandos mistos de pássaros podem se propagar por uma área em menos de 2 segundos, mais rápido do que qualquer pássaro individual poderia processar e reagir à ameaça por conta própria. O que você está testemunhando é um sistema nervoso coletivo funcionando em um nível de coordenação que ainda surpreende os pesquisadores. Se o seu quintal ficar em silêncio e você olhar para cima, olhe com cuidado. A ameaça quase certamente ainda está lá, empoleirada, circulando ou se movendo pela vegetação na beira da sua propriedade. Um falcão de cauda vermelha, pousado imóvel em um galho, pode ser quase invisível até o momento em que se move. Os pássaros o veem. É por isso que eles pararam. Observe as copas das árvores, observe a linha da cerca e observe para onde os pássaros vão quando fogem, porque a direção da fuga deles frequentemente apontará diretamente para o que quer que os tenha assustado. A maioria das pessoas pensa nas corujas como estritamente noturnas, e a maioria das corujas é, mas duas das espécies mais comuns nos quintais americanos não são. A coruja barrada e a coruja do Nabal caçam ativamente durante o dia, particularmente no início da manhã e no final da tarde, que por acaso são os 2 horários de pico de alimentação no comedouro do seu quintal. Quando uma coruja barrada se move silenciosamente por entre as árvores, na beira do seu quintal, ela não se anuncia. Esse é exatamente o objetivo. Suas penas são especificamente estruturadas com bordas macias, semelhantes a pentes, nas penas de voo primárias, para não produzir praticamente nenhum som durante o voo. Ela é, do ponto de vista acústico, quase invisível. Mas os pequenos pássaros do seu quintal sabem que ela está lá. Pássaros como chapins americanos e trepadeiras têm uma audição extraordinariamente sensível e respondem à silhueta visual de uma coruja, mesmo a uma distância significativa. No momento em que uma é avistada, o silêncio cai. Não porque os pássaros tenham medo de reagir, mas porque a reação deles é o próprio silêncio. Há um comportamento secundário que vale a pena observar. Após o silêncio inicial, você pode ouvir uma curta explosão de chamados de ataque em bando. Chapins e gaios azuis, em particular, começarão a repreender em voz alta assim que avaliarem a posição da coruja e determinarem que o assédio coletivo é mais seguro do que o silêncio total. Essa mudança do silêncio para a repreensão é por si só um sinal.
Significa que o predador foi localizado e os pássaros decidiram expulsá-lo, em vez de se esconderem dele. Se o seu quintal ficar em silêncio e depois irromper em chamados agitados vindos de uma árvore ou canto específico, vá dar uma olhada. Quase certamente há uma coruja lá. Pássaros que se alimentam no chão, como tordos americanos, pombas choronas, juncos de olhos escuros e pipilos, passam uma parte significativa do dia lendo o solo abaixo deles. Não apenas visualmente, mas através da vibração. Pesquisas com tordos americanos confirmaram que eles podem detectar o movimento de minhocas sob a superfície do solo por meio de receptores sensíveis à vibração em seus pés. Mas essa mesma sensibilidade que os ajuda a encontrar comida também registra tudo o mais que se move no subsolo ou ao longo da superfície do solo. Uma toupeira se movendo por um túnel, um arganaz cruzando sob a serapilheira. Até mesmo um grande besouro terrestre pode produzir vibração de superfície suficiente para ser registrada por um pássaro parado na grama. Quando os pássaros que se alimentam no chão detectam um movimento inesperado no subsolo, eles congelam. E essa resposta de congelamento se espalha para todos os outros pássaros no quintal por meio de uma combinação de linguagem corporal e a interrupção repentina dos sons de forrageamento. É um silêncio mais sutil do que a resposta a um falcão. Os pássaros não fogem imediatamente. Eles simplesmente param e ficam muito quietos, com as cabeças levemente erguidas, postura rígida, por 15 a 30 segundos antes de retomarem o comportamento normal. Se você notar esse padrão específico, um silêncio breve e imóvel, seguido por pássaros retornando ao normal sem nenhuma ameaça aérea óbvia, olhe para o chão. O que quer que tenha se movido por ali provavelmente ainda está lá. Os pássaros são extraordinariamente sensíveis à pressão barométrica. Sua estrutura óssea oca e sistema respiratório altamente eficiente os tornam, na prática, barômetros vivos. Pesquisas documentaram que muitas espécies de pássaros podem detectar uma queda na pressão atmosférica, que ocorre horas antes de uma tempestade se tornar visível ou detectável aos sentidos humanos. Quando a pressão começa a cair, os pássaros respondem de uma de duas maneiras, dependendo da gravidade do clima que se aproxima. Uma leve mudança de pressão produz um frenesi alimentar, com os pássaros correndo para consumir o máximo de calorias possível antes que as condições se deteriorem. Mas uma queda significativa de pressão, do tipo que precede um grande sistema de tempestades, produz algo diferente, um silêncio repentino e misterioso. Os pássaros sabem o que está por vir e começam a se mover, não fugindo alarmados, mas se realocando propositalmente para posições abrigadas, arbustos densos, o interior de coníferas espessas, pontos protegidos sob beirais ou em pilhas de galhos. Eles ficam em silêncio porque estão fazendo a transição do comportamento ativo para o modo de conservação. Se todos os pássaros do seu quintal desaparecerem e ficarem completamente em silêncio em um dia em que o céu parece limpo, verifique a previsão do tempo. Dentro de 6 a 12 horas, as condições provavelmente mudarão significativamente. Seus pássaros são melhores meteorologistas do que a maioria dos aplicativos no seu celular. As cobras estão entre os silenciadores de pássaros mais eficazes do mundo natural. Não porque os pássaros não as vejam, mas exatamente pela forma como os pássaros reagem a elas. Ao contrário dos falcões, que desencadeiam uma resposta de dispersão imediata e explosiva, as cobras produzem um tipo diferente de alarme. O silêncio que se segue ao avistamento de uma cobra é mais lento, mais deliberado e profundamente imóvel. Os pássaros que avistam uma cobra, especialmente uma que se move pela grama ou ao longo da borda de um jardim, muitas vezes congelam completamente no lugar por longos períodos, às vezes vários minutos, acompanhando o movimento da cobra com foco intenso, antes de decidir se fogem ou soam um alarme. Essa resposta de congelar e rastrear foi documentada em várias espécies e acredita-se que esteja relacionada à estratégia de caça da cobra. Uma cobra que detecta o movimento de um pássaro pode se redirecionar para ele. Então os pássaros ficam imóveis e silenciosos. Pesquisadores do Cornell Lab que estudam
as respostas de alarme dos pássaros, observam que os silêncios relacionados a cobras tendem a ser acompanhados por um olhar voltado para baixo, com os pássaros olhando para o chão em vez de para cima, como fariam com um predador aéreo. Se você notar os pássaros do seu quintal, de repente imóveis e olhando para o chão, ou para uma área específica de vegetação, a causa é muito mais provável que seja uma cobra do que qualquer coisa no alto. A maioria das cobras de quintal na América do Norte é completamente inofensiva para os humanos e, na verdade, benéfica. Elas controlam as populações de roedores que, de outra forma, invadiriam seus comedouros, mas isso não significa que seus pássaros saibam disso. Nem todo silêncio é causado por um predador. Alguns silêncios são causados por um estranho. As comunidades de pássaros têm estruturas sociais que são invisíveis para nós, mas intensamente reais para eles. Os pássaros que visitam seu quintal regularmente estabeleceram uma hierarquia, uma ordem conhecida de quem come primeiro, quem cede a quem ocupa qual galho. Essa ordem é mantida por meio de comunicação constante de baixo nível, pios, chamados de contato, sinais de posição. Quando um pássaro desconhecido chega, particularmente uma espécie maior ou mais dominante, todo esse sistema de comunicação faz uma pausa. Os frequentadores habituais ficam quietos e imóveis enquanto avaliam o recém-chegado. É uma ameaça, um concorrente? Ele vai tomar conta do comedouro? Vai afugentar os pássaros já estabelecidos? O silêncio dura até que o cálculo social seja concluído. Se o novo pássaro for aceito ou for embora, os sons normais recomeçam. Se ele estabelecer dominância, como os gaios azuis, os estorninhos europeus e os chupins de cabeça parda frequentemente fazem, o silêncio pode ser seguido por uma reorganização de toda a ordem social do quintal. Observe o que acontece depois que o silêncio é quebrado. Quais pássaros retornam primeiro? Diz tudo sobre a hierarquia do seu quintal e o lugar do recém-chegado nela. A audição humana é notável de muitas maneiras, mas em comparação com os pássaros no seu quintal, somos funcionalmente surdos para todo um registro do mundo ao nosso redor. Os pássaros podem detectar frequências tanto acima quanto abaixo do alcance da audição humana. Algumas espécies podem ouvir infrassons, ondas sonoras de baixa frequência produzidas por tempestades distantes, atividade geológica e movimento de grandes animais a distâncias que pareceriam fisicamente impossíveis. Pesquisas sobre navegação e comunicação de pássaros documentaram que as espécies usam sinais infrassônicos para se orientar por milhares de quilômetros. Mas essa mesma sensibilidade que guia uma mariquita migratória através de um continente também registra eventos que acontecem muito além de qualquer coisa que um humano parado no mesmo quintal pudesse perceber. Quando o seu quintal fica completamente silencioso e não há nenhum predador visível, nenhuma tempestade se aproximando, nenhuma cobra, nenhum pássaro novo, e o silêncio dura mais do que deveria, os pássaros podem estar reagindo a algo se movendo ou acontecendo a uma distância que você não pode ver e a uma frequência que você não pode ouvir. Isso não é especulação. É biologia sensorial documentada. O que eles ouviram você nunca saberá, mas eles ouviram. E por aqueles poucos momentos, cada pássaro no seu quintal estava sintonizado em uma frequência do mundo a qual não temos acesso. Esse silêncio não é vazio. Ele está cheio de algo que simplesmente não temos o equipamento para receber. Você já esteve no seu quintal quando tudo ficou em silêncio de uma vez? Você já descobriu o que causou isso? Conte-me nos comentários. Eu leio todos eles e algumas das histórias que as pessoas compartilham sobre esses momentos são as que ficam comigo por mais tempo. Se esta exploração da linguagem silenciosa dos pássaros mudou a forma como você percebe o seu próprio quintal, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos descobrindo os segredos ocultos do mundo natural que muitas vezes passam despercebidos. Ajude-nos a expandir esta comunidade e a proteger essas vozes selvagens. O próximo mistério será revelado em breve.